Sério? Não creio. Deixa eu ver. Que lindo. Nossa. E tu viu meu cabelo? Como tá lindo. Lindo. Olha aqui, maravilhoso, né? E essa calça também tu viu de cor? Sim, nossa. Maravilhosa. Nós estamos muito ótimos, né? Muito. Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e hoje nós vamos para o penúltimo episódio da série dos 7 Pecados Capitais. Hoje nós vamos falar sobre soberba. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no nosso canal para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Então, já que hoje nós vamos falar sobre soberba, mais conhecida como arrogância, prepotência. Aquela pessoa que se acha superior aos outros, aquela pessoa arrogante que muitas pessoas acabam não gostando dela por causa dessa característica específica. Desculpe o termo também, insuportável. Alguns vamos dizer, né? Exatamente. Alguns vão dizer insuportável. Exatamente. Todo mundo na vida já conheceu uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, uma pessoa que ninguém gostava, por causa dessa característica específica, né? Mas agora a gente quer trazer aqui, a gente quer falar sobre o que acontece com a pessoa que tem essas características, né? Como ela vive, do que sobrevive, como se alimenta. Então, o que acontece com essa pessoa por causa dessa determinada característica? Sim, e com certeza, Mari, trazendo para os aspectos, né, de saúde mental, que também, né, de certa forma é o nosso foco, quais as dificuldades também que essas pessoas possam vir a enfrentar, né, tendo esse tipo de comportamento de soberba, o tal do nariz empinado, por exemplo, como muitos já devem ter ouvido também, né, quais talvez as consequências, será que de fato não tem consequências ter um perfil de comportamento assim? Será que é tranquilo viver, né, dessa forma? Muitas vezes a pessoa que tem essa postura acredita que não, né? Acredita que não tem nenhum prejuízo para ela em ser assim. Afinal de contas, ela se acha a bolachinha mais recheada do pacote, melhor do que os outros e para ela tá tudo bem. Mas será, né? Será que realmente não tem algum prejuízo para ela, algum impacto negativo na vida dela por causa dessa característica? Um dos maiores desafios que as pessoas que têm esse tipo de comportamento de soberba vão experimentar com as relações interpessoais, né? As relações familiares, de trabalho, as relações, né, sociais. Porque é muito difícil a gente imaginar, né, conviver com uma pessoa, né, ou estar próximo com frequência de uma pessoa que é arrogante, que tem essa soberba ali como uma característica mais predominante no comportamento. Perfeito. É nas relações que a gente se mostra, né? Então, seja nas relações familiares, colegas de trabalho, amizades, relacionamentos amorosos, o perfil da outra pessoa muitas vezes não combina com esse perfil de uma pessoa mais arrogante, não tolera esse tipo de comportamento, de atitudes, né, de arrogância, de soberba, e aí acontecem muitos conflitos. E a pessoa que tem, né, que experiencia, né, que tem esse comportamento mais soberba, né, para ela extinguir ou diminuir esse padrão de comportamento, ela precisa reconhecer que isso é um problema, né? Então, assim, aí parte do princípio de uma autoanálise dessa pessoa se perceber como alguém soberba, e entender que essa característica ela pode ser nociva, ela pode estar prejudicando aí essa pessoa na forma que ela se relaciona com as outras pessoas. E isso é muito difícil, né? Porque geralmente ela acredita que os outros que estão tendo inveja dela por algum motivo, enfim, que ela enxerga que realmente aquela qualidade dela é muito superior, mas perante os outros não é nenhuma qualidade, né? E sim um defeito. E apesar de ter muitas vezes, uma dificuldade até de vínculo, de estabelecer vínculo, né? Vínculo verdadeiro, né? Vínculo com pessoas que vão agregar, vínculo positivo, assim, né? Essas pessoas, elas têm essa dificuldade e junto disso a gente ironizou um pouquinho, né? Mas ao mesmo tempo tem um outro lado que existe um sofrimento psíquico talvez envolvido, né?
principalmente quando a pessoa ela se dá conta, quando ela se toca, que ter esse perfil, né, de comportamento mais soberba está afastando as pessoas, e às vezes afastando até pessoas que ela gosta, né, ou a própria família, assim, né, trazendo tristeza, desconforto para outras pessoas também. Uhum. Não dá para confundir soberba com autoestima, e isso acontece muito, né? A pessoa Exato. que age assim, ela acredita que é uma autoestima elevada, que ela tá fazendo jus ao que ela é de verdade, ao que ela apresenta de resultados, as qualidades que ela tem. Mas não é o caso, né? Não é uma autoestima elevada. É sim uma característica bem desagradável para as pessoas que convivem com ela. E que pode ser, inclusive, desrespeitosa, né? Porque também é uma outra característica da pessoa que tem essa soberba é de se sentir, né, superior, e também achar que a outra pessoa, grupo, né, ou família é inferior. Né? Então, ele está num topo de necessidades, né? Ele é o reizinho, ou ela, né, a rainha. E as outras pessoas estão aos seus pés, ou são, né, menos importantes, né, que essa pessoa que tem esse comportamento, essa experiência de comportamento mais soberbo. Uhum. E aí, como é que ficam as relações, né, familiares, relações de trabalho? Acho que principalmente familiares, né, vamos começar falando pela questão da família. Se a gente parar para pensar, e a gente até já discutiu, né, Mari, em outros episódios aqui, o quanto o impacto da família, né, da nossa transgeracionalidade, da nossa rede, né, da nossa família nuclear, que são os primeiros, né, desde a nossa infância até ali a nossa adolescência, tem uma influência bem predominante na nossa vida. Então, a própria soberba, o comportamento de soberba, ele pode vir de um padrão de família. Como um comportamento aprendido, né? Não necessariamente ele vai ser uma característica da pessoa, e quando ela sai daquele ambiente, ela percebe isso que não era dela, mas do ambiente onde ela estava, dos padrões de comportamento das pessoas com quem ela convivia, e ela consegue se libertar disso a partir do momento que ela toma a decisão de sair, né, e de trilhar o seu próprio caminho. Na vida adulta vai viver a sua vida, então se dá conta ali da disfuncionalidade muitas vezes, da forma que a sua família lida com as outras pessoas, né? Essa arrogância, essa soberba, aquela ideia às vezes também das pessoas que têm muito hábito, tu vê muito como família assim, alguns, né, perfis de família que falam mal das pessoas, né? Aquelas pessoas que chegam nos lugares e começam a comentar, né? Isso é muito comum, e aí a gente está trazendo até um aspecto social da família brasileira, né? De várias pessoas terem esse padrão de comportamento de chegar nos lugares e falar mal dos outros, né? De diminuir os outros. Ninguém acaba convidando alguma outra pessoa para falar bem de alguém, né? Sempre para falar mal. Chega a ser uma questão cultural, né? Uma questão cultural que a gente vê, inclusive, né, em filmes, em séries, enfim, brasileiros, né? Isso faz parte do comportamento padrão. Então, o diferente é aquele que, quando ouve alguém falando mal de alguém, fala, não, eu gosto dessa pessoa, acho ela bem legal. Ele vai ser mal visto, porque ele quebra, né, esse padrão, que não é saudável, não faz bem para ninguém, né? E nem a pessoa que está sendo falada mal, ela nem vai sentir esse impacto, mas as pessoas que estão falando mal dela, essas sim vão ser as que estão sentindo aquele sentimento ruim, que vão estar vivendo naquela energia ruim, que não vão estar fazendo bem para sua própria saúde mental. Como tu trouxe antes, né, Mari, esse comportamento, né, de soberba, ele é algo aprendido, né, seja através da família, primeira família, trabalho, rede de amigos, ou, né, posterior, quando a pessoa se desenvolve e é adulta, e os ambientes que ela escolhe estar inserida tem essa característica de soberba, e ela acaba meio que ficando parecido, né? Até porque estudos já trazem e mostram o quanto nós ficamos muito parecidos com as 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se a gente está se relacionando com pessoas ali mais próximas que têm essa característica de soberba, de arrogância,
é, na verdade, meio que natural que a gente vai estar também replicando esse tipo de comportamento. E existem situações, né, que podem alimentar mais esse perfil de comportamento, além dos ambientes, né, como também alguns transtornos, que a gente vai, né, alguma coisa de sintoma, de transtorno, enfim, que a gente vai também dar o exemplo aqui, e também, né, essa rede que a pessoa opta, né, por ter na sua vida adulta, e que vem aí ter esse perfil, essa característica. Algumas situações de trauma, né, daqui a pouco a pessoa ela pode ter passado por um trauma na vida dela, que ela teve a escassez de algo, né, seja a escassez financeira, né, a questão de escassez alimentar, muitas vezes, né, ou de amor, de valorização, enfim, algum tipo de escassez que essa pessoa ela possa ter vivido, né, experienciado, de alguma forma, se isso não for elaborado de um jeito mais saudável, né, a pessoa ela pode ter uma tendência a ter um padrão de comportamento mais disfuncional, e devido àquela escassez na vida dela, ela busca, de alguma forma, tapar aqueles buracos do passado, e a soberba ela pode vir como um comportamento a fazer isso. E a ostentação é o exemplo perfeito aqui, né? Aquela pessoa que tem a necessidade de mostrar que ela tem, né? Ela não está preocupada em ser uma pessoa melhor, evoluir, enfim, ela está preocupada em ter e mostrar que ela tem. Então, é muito comum nós vermos casos de pessoas que vieram de um ambiente muito escasso, né, financeiramente, não tinham condições, e essas pessoas têm uma garra, elas têm uma determinação de sair daquele lugar ruim, né, então elas são muito mais esforçadas do que as pessoas que já vieram de um lugar com uma condição melhor, e já foram ensinadas desde sempre, né, que são superiores porque têm condição. Então, falando aqui agora, até me lembrei de um caso de um paciente com uma condição financeira muito boa, né, mas que não tinha estudo, né, e aí quando a gente falou sobre essa questão de aprendizagem contínua, de crescer, né, de evoluir, e aí eu questionei, como eu também era professora de inglês antes, né, eu perguntei, tá, e aí o inglês, né, vamos fazer o inglês? Pra quê? Inglês pra quê? Eu não preciso. Eu sempre que eu vou viajar, tem alguém comigo que fala. Se não tiver, eu pago. Então, assim, a linguagem internacional é o dinheiro, né? Aquela mentalidade, assim, de que o dinheiro resolve tudo, né? Todos os problemas. Tá, e a faculdade, né? Vamos pensar numa faculdade, em estudar alguma coisa do teu interesse. Eu não preciso. Eu já sou milionário. Não tem porquê, não faz sentido. Né, ao passo que a pessoa que vem da escassez, ela faz questão, ela quer estudar, ela quer trabalhar, ela quer ganhar dinheiro, né, mas é outra mentalidade, ela quer fazer por si, o que já nasceu com tudo, ele não precisa fazer por si, ele nem sabe como que é fazer por si, ele já ganhou de alguém, né, mas o que ele não entende é que, a partir do momento que esse alguém, esse suporte que está por trás, deixa de estar, será que ele tem a condição de se refazer, se for necessário? Né? Será que ele vai conseguir se levantar se ele cair? Sim, esse exemplo que tu traz, né, Mari, é das pessoas que nascem no berço de ouro, né, muitas vezes, né, e nunca tiveram nem contato com a dificuldade, né, ou com a escassez, como a gente falou do exemplo anterior ali, de traumas relacionados à escassez. Eu achei bem importante o que tu trouxe agora, Mari, sobre pessoas que conseguem se utilizar da escassez como uma oportunidade, né? Ao invés de daqui a pouco ir para uma via de ser soberba, né, arrogante, uma pessoa mais destrutiva, muitas vezes, né? De se utilizar da experiência ruim ou da experiência traumática para fazer algo bom para si ou para os outros. Se utilizar daquele combustível, né, ou às vezes até daquela própria raiva do passado que ela teve, difícil, dolorido, né, sofrido, para fazer algo bom, né, então isso que a gente vai chamar de uma pessoa funcional,
É aquela pessoa que faz algo bom daquilo de ruim que lhe fizeram. Nossa, Mário, eu tive um flash agora de memória com teu exemplo, tá? Bom, anos 70, final de 70, 80, 90, quem viveu as suas infâncias nessas épocas, com certeza vão se lembrar aí do exemplo que eu vou dar. Eu até, inclusive, acredito, tá, que esse desenho, esse desenho, realmente, ele ainda passe na televisão em algum canal, tá? Bom, nós tínhamos o desenho do Chaves, né? Uhum. E na situação do Chaves, tinha o personagem do Kiko, né? E a sua mãe, né, clássica, Dona Florinda. Tá? Sim. Então, assim, ó, o que a gente sentia na dinâmica daquela vila ali, né, que eles chamavam? O Chaves era uma criança, né, o Kiko também, e o Kiko chamava o Chaves de gentalha. Não se misture com essa gentalha, é verdade. Lembra disso? Então, o que a gente entendia, inclusive, era um comportamento que o Kiko replicava da mãe, da Dona Florinda, né? Que dizia, Kiko, não se misture com essa gentalha. O ser a gentalha, nesse programa de televisão, era justamente dizer que aquela pessoa, né, no caso o personagem do Chaves, era uma pessoa inferior. E esse inferior era justamente porque o Chaves, ele não tinha a condição financeira, econômica ali, né, de estrutura igual a que o Kiko tinha. Então ele acabava sendo escanteado, diminuído, né, maltratado, por sinal, porque ele tinha uma condição financeira menor. Na verdade, o Chaves era uma criança que morava dentro de um barril e ele passava até fome, né? Então, se a gente parar para pensar nos dias de hoje, assim, com as críticas, com as polêmicas e tudo mais que nós temos, né, sobre programas de televisão, o que é aplicável para uma criança, o que não é, enfim, tem toda uma função atualmente, né? Que algumas coisas acho que pontuais são importantes, outras nem tanto, mas hoje talvez não seria nem feito, né, um programa desse, né, isso não teria sido nem construído, porque assim, é um preconceito absurdo, mas era algo que a gente via assistia desde criança. Ser pobre era um motivo, né, da mãe não querer que o seu filho fosse amigo da criança pobre. Quando nós assistíamos os episódios do Chaves, criança, adolescente, enfim, nós não tínhamos também noção do impacto, né, avaliando se fosse numa realidade essa situação. Porque a gente via em alguns momentos nos episódios que o Chaves, ele realmente ficava muito triste, né, ele ficava abatido, ele se sentia sozinho, isso era mostrado. É verdade, eu me lembrei agora, aquela vez que todo mundo foi para Acapulco e o Chaves não foi. Exato. E ficou no barril, coitado, era uma música triste, ele tava cabisbaixo, a gente ficava deprimido, né, assistindo esse episódio aí. Foi muito triste mesmo, todo mundo foi viajar e o Chaves foi o único que não foi, ficou abandonado, né. E aí o seu Barriga, muito generoso, né, foi lá e convidou o Chaves, né, teve muita empatia, consideração, né, por aquela criança, enfim, que estava ali sozinha e o levou, né, mas, de certa forma, o Chaves, ele ficou aquela criança escanteada, que não tinha um pertencimento de um espaço dela e era considerada alguém que não merecia também ter outras coisas boas ou estar com as pessoas, porque não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras. Então, o quanto era predominante essa soberba, né, ali da Dona Florinda, do Kiko, né, dos personagens, e que, na verdade, são situações que nós vemos até hoje, né, que estão presentes, muito presentes na nossa sociedade, que é essa divisão, assim, né, que a gente pode observar nas escolas, né, nas interações familiares, como nós citamos anteriormente, nas redes de amigos, né, grupos de pessoas, né, o quanto isso é presente e o quanto isso pode vir a ser prejudicial, o quanto isso pode ser nocivo
para as pessoas ali que estão sendo, de certa forma, também discriminadas por conta da sua situação social, econômica ali e financeira. Essa ideia de que quem ostenta é porque tem muito, ela é muito irreal, né? Porque a pessoa que tem muito é a pessoa que não ostenta. É a pessoa que não precisa chamar essa atenção para ela, né? Ela não precisa mostrar uma coisa porque ela já sabe que ela tem. Então, as pessoas que realmente têm uma condição financeira elevada não necessariamente vão ser as pessoas que excluem outros por não terem, né? Porque é muito comum, inclusive, de pessoas que ostentam, né, quererem estar nesse meio, né, de riqueza, e às vezes é todo mundo fingindo que tem ali uma coisa para mostrar para os outros que na verdade ninguém nem tem. Então, isso também é uma questão, né, cultural que a gente tem aqui, que a gente vê muito, né? Acaba que a nossa vida, ela vai sendo muito permeada pelos nossos valores, né? Que as nossas escolhas, elas também mostram os nossos valores. A forma que a gente se comporta, né, com o mundo, com as pessoas, mostra muito de nós, mostra muito dos nossos valores, né? Então, a pessoa, ela pode ter o que ela tiver, seja financeiro, né, enfim, e não necessariamente precisa diminuir alguém, né? Ou se sentir nesse papel aí extraordinário, por conta disso. Trazendo aqui para o nosso lado, né, da psicologia, de que as pessoas devem buscar se desenvolver, né, na questão do ser e não só do ter. O ter também, ninguém está condenando aqui o ter, né, mas ser também, se tornar, né, aquela pessoa que nós desejamos ser. Então, onde a gente aplica os nossos recursos, né, os 3 principais recursos que a gente tem: o nosso tempo, nosso dinheiro e o nosso esforço. Onde a gente aplica esses recursos é o que é a nossa prioridade, como tu está falando aqui. É o que mostra quais são os nossos valores, né? Então, o estilo de vida que a gente leva, onde a gente coloca os nossos recursos, fala muito sobre quem nós somos, o que é importante para nós, né? Então, por isso que eu mencionei a questão da aprendizagem contínua antes, né? Como é importante a gente estar sempre estudando alguma coisa. Não necessariamente algo do seu trabalho, mas algo para te fazer se desenvolver, evoluir, aprender coisas novas, né? Uma terapia, um livro, né? Um curso, um treinamento, algo que vai te fazer crescer, sair do lugar onde tu está hoje e ir para um lugar mais elevado. E esse estudar também se aplica o estudar sobre si mesmo, né, através do próprio autoconhecimento, porque vamos imaginar que independente da situação que a pessoa ela possa estar exposta, né, de todas as situações que nós citamos aqui, seja de uma relação familiar desde a infância, que tem um perfil, né, que fala mal das pessoas, que é mais arrogante, que é mais soberba, ou quando a gente se depara na vida adulta com pessoas que têm essa característica, que têm esse perfil, de que forma eu aprendo a me defender, né? Ou, por exemplo, quando daqui a pouco alguém ganha na Mega Sena, né? E tem um ganho ali exponencial, rápido, absurdo, e psicologicamente essa pessoa não está preparada para a mudança brusca e drástica que a vida dela vai ter, né? Então, o preparo, né, Mari, como tu trouxe, né, essa ideia de estar sempre se desenvolvendo é o que vai nos proteger, né? Então, porque a vida ela é dinâmica, ela pode mudar drasticamente a qualquer momento. E como é que a gente está preparado? E será que estamos preparados, né? A gente só vai saber isso se nós estivermos bem autorregulados, se a nossa saúde mental estiver em dia, né? Se o nosso próprio autoconhecimento ele estiver também bem consolidado, né? Se nós tivermos também uma maturidade para lidar com aquilo que vem, que a vida daqui a pouco está trazendo de diferente, de novo. Então, assim, tudo de certa forma vai voltar para essa vertente desse autoconhecimento, né?
para que nós não sejamos pegos desprevenidos com as coisas, né, as situações aí que falamos que possam vir a acontecer. E é perfeito esse teu exemplo, porque não adianta ganhar na Mega Sena e não ter inteligência emocional para conseguir administrar isso. A gente viu vários casos aí, né, ganhadores do Big Brother que perderam todo o dinheiro, gastaram tudo, né, pessoas que começaram a investir na bolsa e aí não conseguiram controlar a emoção que porque trabalhar com a bolsa é difícil, né, lidar com aquele sentimento ali de, meu Deus, parece que eu perdi tudo, né? E aí a pessoa toma as decisões erradas, né? Então, quantos casos a gente já viu, né, de pessoas que perderam muito dinheiro, ou às vezes todo o dinheiro na bolsa, ou, enfim, em outras situações, né? Por quê? Porque não tiveram o controle emocional. Não é que não tinham o conhecimento de como lidar com aquilo, mas não tinham o controle emocional, a inteligência emocional para lidar com aquela situação de uma maneira mais assertiva. E infelizmente ou felizmente, essa inteligência emocional, ela vai partir também de uma questão intelectual, tá? Não adianta, a gente vai ter essa ligação, né? Porque parte do princípio de que quando eu estou me autodesenvolvendo, né, eu estou aprendendo coisas novas, eu estou me capacitando como pessoa, seja, como tu trouxe em outro momento, Mari, com cursos, com faculdades, né, com outros saberes, enfim, isso me, de certa forma, contribui para que eu seja uma pessoa mais autorregulada, que eu tenha uma inteligência emocional melhor, mais acentuada, do que uma pessoa que simplesmente age como o exemplo que tu trouxe antes. Não, mas para que eu preciso? Eu tenho dinheiro, para que eu vou aprender inglês, né? Se alguém faz para mim, né? Aí o que acontece? Se essa pessoa, né, no mundo que é redondo, dinâmico, imprevisível, essa pessoa perde tudo, o que ela vai fazer? Ela não sabe nada, né? O que vai ser dessa pessoa? Se ela não sabe nada, ela só fica contando com aquilo que ela tem, porque daqui a pouco pode ser muito, nossa, maravilhoso, mas ninguém sabe. Pode se perder, mas o teu conhecimento, aquilo que tu adquire de saber, né, ninguém vai te tirar. E isso é um ponto que para nós é essencial, né, Jaque? Que é a liberdade. Então, a pessoa que está nessa posição do exemplo que eu falei, ela é completamente dependente de outros, né, outras pessoas, do controle de outras pessoas. Ela não é livre, né? E o conhecimento, tanto o conhecimento, como eu falei, no sentido de aprendizagem, quanto o autoconhecimento, né, de saber quais são as nossas limitações, quais são as nossas potencialidades. Quando a gente está estudando, também essa questão que tu falou de que interfere também no nosso emocional, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem coisa para aprender, que nós não sabemos tudo, que nós precisamos aprender mais e mais e mais, e que um assunto interessante puxa o outro, e assim a gente vai indo, né? Então, independência é algo que o conhecimento traz e o autoconhecimento também traz. Quando eu sei quais são os meus valores, quais são os meus objetivos, qual é o meu propósito, eu sei o que eu preciso fazer, eu estou no controle, né, da minha própria vida. Quando eu dependo de outras pessoas, eu não tenho isso. Então, enfim, isso é assunto para outro episódio, assim, né, mas isso também vai trazer muitos prejuízos para a nossa vida. É que tem uma outra coisa que a soberba acaba deixando a pessoa cega, como um cavalo selado que só olha para frente, é que o conhecimento, ele é infinito, mas as pessoas são finitas. E a pessoa soberba, ela tem dificuldade de enxergar isso, de entender isso. Porque ela tá se colocando num pedestal, numa posição de tão potente, tão privilegiada e tão maior que os outros, né, que tudo, que ela acaba tendo essa falta de inteligência nesse aspecto. De entender que a gente tem uma finitude aqui.
Agora, o conhecimento, a expansão de conhecimento, a expansão de consciência, não. Bom, e até aqui a gente falou muito de características de personalidade, né? Traços de personalidade, comportamentos aprendidos, né? Mas nós sempre puxamos aqui também a questão do transtorno, né? Transtorno de personalidade. Quais sintomas que podem estar relacionados entre esse pecado capital, né, que é a soberba, e um possível diagnóstico, né, de transtorno de personalidade. E nós vamos falar de um transtorno de personalidade que é muito famoso, né, que é muito falado por aí, em qualquer lugar na internet, todo mundo fala sobre ele, que é o transtorno de personalidade narcisista. E só para deixar claro, né, a gente vai falar aqui alguns critérios diagnósticos, mas não todos, né? Nós pegamos aqui só os que estão vinculados com a questão da soberba, que é a grande parte, né, do diagnóstico do transtorno narcisista. Então, o primeiro deles é a sensação grandiosa da própria importância, seja em fantasia ou no comportamento. Que é muito do que a gente já falou, né, Jaque? Sim, e o que acontece? No transtorno de personalidade narcisista, é muito predominante, forte, né, esse aspecto da pessoa se sentir superior e melhor que os outros, né? Claro que o transtorno de personalidade narcisista, ele é um transtorno muito importante, que ele vai precisar de uma atenção maior, no sentido até de intervenção medicamentosa, de um acompanhamento terapêutico, né, ali contínuo, né, para a pessoa também poder conviver em sociedade, né, com essas características aí tão difíceis muitas vezes, né, de soberba, né, de dificuldade às vezes até de lidar com o perfil das outras pessoas, porque são pessoas que vão ter bem menos paciência, muitas vezes, de lidar com pessoas diferentes deles. Perfeito, Jaque. Inclusive porque o segundo é a necessidade de admiração excessiva. Então, é aquela pessoa que precisa se sentir admirada pelos outros o tempo todo. E também nem todo mundo tem paciência para agir dessa maneira, para atender essa necessidade, né, do narcisista. Então, como tu disse, ele espera ser reconhecido como superior. Não é como bom ou como excelente, é como superior aos outros. É sempre essa comparação com os outros, né? Um nível elevado, é um ser superior aos outros, sem que tenha as conquistas correspondentes. Então, aquela pessoa que se vê num nível que ela não está realmente. Ela se enxerga como muito superior, mas os resultados que ela tem, né, as conquistas que ela tem, não estão de acordo com essa visão, essa perspectiva que ela tem sobre ela mesma. A outra característica que também tem é a falta de empatia. Então, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela não reconhece e ela nem se identifica com os sentimentos ou com as necessidades da outra pessoa. Olha só que pesado que é isso, né? Então, ela não consegue nem entender a necessidade do outro ou o sentimento do outro, e ela também não se identifica, ela não consegue perceber e ela também não consegue ter a empatia com o sentimento do outro. Então, o que acaba acontecendo com as pessoas que se relacionam com o narcisista? Elas sofrem muito, porque elas não se sentem vistas, elas não sentem que elas são enxergadas pelo narcisista. A pessoa que convive com alguém que tem o transtorno de personalidade narcisista ou que tem traços de personalidade narcisista, se é uma pessoa que não está muito bem terapeutizada, né, com o seu autocuidado ali emocional, psíquico em dia, facilmente vai se envolver nessa teia da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista e vai se sentir, sim, inferiorizada. Ela vai se sentir, sim, menor do que essa pessoa que tem o transtorno narcisista. E aqui a gente tem que cuidar com uma combinação muito destrutiva,
que o que acontece com isso que tu tá falando? A pessoa que tem a autoestima baixa e o narcisista, um retroalimenta o outro. Então, o deprimido e o narcisista, eles se juntam e eles vivem um relacionamento muito disfuncional, né? Porque o deprimido, ele vai ter essa admiração excessiva pelo narcisista e o narcisista vai botar o deprimido cada vez mais para baixo e é um ciclo interminável. Então, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de... a pessoa que está sofrendo, por exemplo, com uma depressão, ela precisa cuidar muito com quem ela vai se relacionar. Ela não pode cair num relacionamento com um narcisista, por exemplo. Senão, o quadro dela pode piorar muito. Outra combinação que também não dá certo, né, é o narcisista com o border. A gente ainda vai falar mais, né, dos transtornos de personalidade especificamente, né, de cada um, mas o border, ele é aquele que tem aquela necessidade de fazer tudo pelo outro, né, de demonstrar excessivamente que ele vai até o fim do mundo pelo outro, e o narcisista se utiliza disso para conseguir os resultados que ele quer. Então, é uma combinação também muito destrutiva, principalmente para a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline. Claro que a pessoa com o diagnóstico de transtorno narcisista e com esses aspectos, né, acentuados de personalidade mais difícil de lidar, se eles estiverem em tratamento, é possível uma remissão de sintomas interessante. Que a pessoa pode vir a ter um bom relacionamento. Não quer dizer que o narcisista ele não vá ter um bom relacionamento com ninguém. Vamos imaginar que, se tratando, ele pode sair de um grave para um moderado, sutilmente leve, né, em relação a sintomas, mas ele tem que estar bem terapeutizado, bem medicado e bem consciente, querendo ter consciência, principalmente, né, dos malefícios ali dessa característica do transtorno, né? Mas, ao mesmo tempo, quem se envolve, né, Mari, como tu trouxe, assim, os exemplos, né, tanto do depressivo quanto o borderline, né, para se envolver com o narcisista, é importante que as pessoas que se envolvem com a pessoa narcisista, elas não criem muita expectativa e esperança. Isso é importante aqui da gente apontar, né? Por quê? Porque é um transtorno de personalidade. Então, a pessoa, ela tem, além de, nesse caso, ela não ter muita vontade, muitas vezes, de querer mudar ou fazer alguma coisa a respeito, justamente porque o outro não tem tanta relevância para ele. O outro, normalmente, ele é utilizado como objeto. Então, é muito difícil que essa pessoa ela compre 100% a ideia. Então, cuidado, né? Muitas vezes de romantizar também, achando e esperando que essa pessoa ela vai virar um príncipe, uma princesa encantada e vai mudar drasticamente, porque não é por aí. Agora a gente quer saber de vocês. Já aconteceu uma situação específica, uma pessoa muito soberba, muito arrogante, que atrapalhou a vida de vocês, incomodou vocês de alguma maneira? Nos contem aqui embaixo nos comentários que a gente vai querer ler depois. E a gente se encontra então na semana que vem no último episódio da série dos 7 Pecados Capitais. Até lá!